Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É com muita alegria que voltamos ao Bezerra, numa data tão festiva. É uma honra estarmos aqui com a oportunidade de rever amigos e refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. A nossa proposta de reflexão hoje vai girar em torno da participação dos espíritos em nossas vidas, da influência dos espíritos desencarnados em nossas vidas. E é preciso que se deixe claro de imediato que a existência dos espíritos desencarnados e a participação dos espíritos em nossas vidas não é uma informação trazida pela doutrina espírita. Todas as filosofias religiosas do planeta admitem a sobrevivência da alma, ou seja, a existência dos espíritos, e em todas as religiões, em todos os cantos do planeta, a participação dos espíritos junto aos encarnados é uma realidade. Ora, nós estamos falando de uma cultura religiosa de milênios, e a doutrina espírita, 161 anos. Obrigado, Aninha, obrigado. E a doutrina espírita, 161 anos. Então, a realidade do espírito e a realidade da participação do espírito na vida dos encarnados não é um ensinamento da doutrina espírita, mas será a doutrina espírita, na feição de Consolador prometido por Jesus, que vai nos esclarecer o mecanismo a respeito, como se dá, e o que é mais importante, qual é o nosso papel enquanto encarnados, sujeitos que estamos à influenciação dos espíritos, qual é o nosso papel para tocarmos as nossas vidas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre influenciações espirituais no nosso dia a dia. O próprio Evangelho de Jesus tem inúmeras passagens em que espíritos desencarnados se fazem presentes. 2000 anos, doutrina espírita, 161. O Evangelho de Jesus, por exemplo, tem duas passagens que nós gostaríamos de trazer para as nossas reflexões. A primeira delas, e ambas muito conhecidas. A primeira delas, a passagem evangélica do Monte Tabor. Ouçamos o evangelista. É um fim de tarde. Jesus convoca especificamente Pedro, Tiago e João para subirem ao Monte Tabor. Ele não levou todos os apóstolos, ele escolheu 3. E subiram ao Monte Tabor. É um fim de tarde. Quando eles chegam ao topo do monte, a noite já se fez presente. O evangelista escreve que Jesus se transfigura em luz. Raciocinemos. O que é que ele está falando? Jesus se transfigura em luz. É como, interpretando, depois nós vamos chegar a essa conclusão. Jesus, ao comando de sua mente, do seu espírito extraordinário, ele faz com que desapareça, entre aspas, o corpo físico e no lugar do corpo físico toda a sua luminescência espiritual. Isso chama-se transfiguração em luz. Jesus se deixou ver conforme ele se apresenta no mundo espiritual para aqueles 3 apóstolos. O evangelista diz ainda que na sequência aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus. E nós perguntamos, de nós para nós mesmos, como é que aqueles 3 apóstolos sabiam que se tratava de Moisés e Elias? Não havia registro fotográfico. Esse aqui é Moisés, esse aqui é Elias. Ninguém sabia. Mas eles reconheceram Moisés e Elias por se tratar de uma informação mediúnica. A informação mediúnica, ou seja, eles têm a vidência e a informação é automática no íntimo das almas. Trata-se de Moisés e Elias.
Quem são esses dois espíritos? Raciocinemos para depois voltarmos ao Evangelho. Moisés, todos sabemos, é o introdutor da primeira grande mensagem vinda do mundo dos espíritos. E por tudo aquilo que ele fez, tanto no campo dos fenômenos físicos, quanto dos ensinos que trouxe, é um grande espírito. Um espírito que veio com uma missão e cumpriu fielmente a missão. E aquele instante atesta isso, porque ele está conversando com Jesus face a face, olho no olho. E Elias? Bem, os estudiosos do Velho Testamento dizem que Elias é um dos 4 maiores profetas. Ou seja, é uma figura proeminente. Jesus diz que Elias reencarnou como João Batista. E disse Jesus acerca de João Batista: dos nascidos até hoje no planeta, na Terra, este é o maior de todos eles. Então, Elias ou João Batista, até a época em que Jesus veio, era o maior espírito em progresso moral que já tinha pisado a terra. Então ele é maior até que Moisés. É evidente, pela própria colocação do Cristo. Dos nascidos aqui, Elias é o maior de todos. E também está ali conversando com Jesus, dialogando com Jesus. Os grandes espíritos, temos aprendido com a doutrina espírita, como Moisés e Elias, trabalham incessantemente a favor da lei de amor. E perguntará a Kardec na questão 622 do Livro dos Espíritos: Deus sempre deu ao homem a oportunidade de conhecer a sua lei, que é a de amor? Os espíritos superiores responderam que em todas as épocas da humanidade, espíritos superiores encarnaram e encarnam para fazer a lei de Deus ser conhecida. E atestam ainda na resposta que nós nunca estivemos desamparados. Então, os espíritos superiores estão sempre vinculados, dentro das suas atribuições, a socorrer os atrasados, a orientar os atrasados, a esclarecer os ignorantes. E isso fica muito claro textualmente na questão 888A do Livro dos Espíritos, quando São Vicente de Paulo, falando sobre a caridade, desde a questão 886 até 888A, São Vicente de Paulo está falando sobre a caridade segundo entendia Jesus. Ele vai nos explicar como se deve tratar a caridade material, através daquilo que a gente chama de esmola, mas na última questão a respeito da caridade, São Vicente de Paulo diz textualmente: o espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, nunca deve se esquecer, assim como acima dele tem aqueles que trabalham para socorrê-lo, tem ele o mesmo dever para fazer com aqueles que estão atrás. Ou seja, socorrer os atrasados, socorrer os necessitados é lei divina, é lei natural, é o processo da caridade. Então, aqueles espíritos, Moisés e Elias, quando vieram à Terra trabalhar, estão cumprindo com um dever natural de todos nós, que é ajudar aqueles que estão em condições piores do que a nossa. Espíritos superiores são assim, trabalham com afinco, trabalham com inteligência, trabalham com amor para estabelecer o progresso e a implantação do reino de Deus na terra, entre aspas. Ora, é evidente que se um espírito é superior, ele tem por característica respeitar o livre-arbítrio de quem quer que seja. Educação é assim. Respeitar a opinião alheia, respeitar o jeito que as pessoas escolhem. Então, os grandes espíritos, os espíritos esclarecidos, aceitam o modo como a gente vive e trabalham tão somente para nos aconselhar e nos orientar, mas a escolha da atitude a ser colocada em prática é nossa e eles respeitam isso. Esses são os espíritos superiores que o Monte Tabor traz para nós, conversando com Jesus. Nós vamos voltar nessa transfiguração. A segunda passagem, reversa a esta do Monte Tabor, é quando aquele pai aflito se aproxima de Jesus. Imaginemos a cena. É um pai desesperado. Senhor, eis que o espírito maligno tem jogado meu filho na água e no fogo para matá-lo.
E eu o apresentei para os seus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Se tu podes fazer alguma coisa, faça. É o pedido aflito, é um coração de pai rogando a intercessão de Jesus. E Jesus vai falar duas frases que servem para nós todos até hoje. Primeira delas: ó geração incrédula, até quando eu vos sofrereis? Até quando estarei convosco? Jesus está querendo dizer, me permitam, o seguinte: ó geração incrédula, até quando eu vou sofrer com a vossa incapacidade? Até quando eu vou sofrer com a vossa inércia? Até quando eu vou ter que fazer um serviço que vocês devem fazer? Jesus já tinha autorizado os apóstolos a afastar espíritos, a curar leprosos, enfermos. Jesus já tinha autorizado. Mas aquele espírito eles não conseguiram. Jesus então admoesta o espírito deixa o menino e o menino vai sadio, saudável, de encontro ao Pai. Depois que o tumulto se desfaz, os apóstolos se aproximam de Jesus e questionam: Senhor, por que é que nós não conseguimos afastar este espírito? E Jesus vai dizer: por causa da vossa pouca fé. E aí Jesus continua: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, sai daí e vai para lá, e ele o fará. Então a primeira condição para afastar espírito, a fé. Mas nós sabemos que fé precisa ser ativa, porque a fé de boca não serve para nada. Então tem que ser uma fé ativa, no campo do bem, no campo do amor. Mas continua Jesus dizendo: mas esta classe de espírito só com jejum e oração. Esta classe? Então Jesus está dizendo que tem outras classes? Sim, nós vimos uma classe no Monte Tabor, a dos espíritos superiores, e estamos vendo agora um dos espíritos inferiores. Mas para que a coisa ficasse clara para todos nós, Allan Kardec vai estabelecer no Livro dos Espíritos, a partir do item número 100, aquilo que se conhece como escala espírita. Mas raciocínio codificador: tal como os encarnados são diferentes uns dos outros ao infinito, desencarnados, a mesma coisa. De forma que não daria para fazer uma classe para cada tipo de espírito no mundo dos espíritos, porque não haveria papel suficiente no mundo. Então Kardec fala que ele cria a escala espírita, que é uma forma didática de mostrar que existe várias condições espirituais. Então ele estabelece na escala espírita, e vale a pena a gente, quem não conhece ainda, ir dar um pulo lá, a partir do item 100, porque Allan Kardec vai estabelecer 3 ordens de espíritos. E nessas 3 ordens ele estabelece 10 classes, de forma que na primeira ordem, classe única, espíritos puros. Espíritos puros que nós conhecemos, Jesus. O top. Top do top, Jesus. Na segunda ordem, 4 tipos de espíritos. 4 classes, diz ele. E sempre decrescendo do primeiro para o 10º. Esses 4 tipos de espíritos não são espíritos perfeitos. Portanto, ainda carregam em si algumas, entre aspas, enfermidades espirituais. Mas lembra Kardec que nessa ordem, a segunda, esses 4 espíritos, a tendência deles é sempre para o bem. A intenção deles é sempre para o bem. E eles já têm predominância sobre as mazelas, as paixões, sejam elas físicas ou psicológicas ou espirituais. Então predomina nesses espíritos a característica da lucidez, da boa vontade, a do amor, embora carregam ainda algumas imperfeições. Simples assim. Mas já passaram do meio da escala, porque vem vindo a primeira e para na quinta, na segunda ordem. Aí vem a terceira ordem. Terceira ordem, 5 classes de espíritos que já são os espíritos inferiores. Se lá na primeira, espírito puro, Jesus, a 10ª, espíritos impuros. Aquilo que há de mais impuro, moralmente falando, aqui na Terra.
De forma que entre a sexta e a décima tem uma distribuição dos tipos de espíritos ainda onde prevalecem as paixões, sejam elas físicas, sejam elas morais, ou mentais, ou psicológicas, tanto faz. E sabe o que é interessante para quem não conhece ainda? Quando a gente vai ler a escala espírita e as classes, as características, a gente se enxerga lá. Esse é o problema. Não, a do Navarro não é só nos imperfeitos, quanto é na 10ª classe. Está lá na rabeira da coisa. Porque Kardec tomou o seguinte cuidado: para cada classe, as características comportamentais de cada espírito. Então, o espírito de Jesus, olha, vai falar o que desse espírito? Não tem muita coisa, tem lá meia dúzia de palavras. Mas quando chega mais para baixo, esses espíritos aqui gostam disso, daquilo, só de porcaria. Está falando de mim. Então, a escala espírita serve para a gente se sintonizar na escala de progresso moral de todos os espíritos, sempre lembrando que nós haveremos um dia de nos tornarmos espíritos puros. Jesus disse isso. E a doutrina espírita facilmente trabalha essa ideia filosoficamente como existindo uma escala de progresso. Então, se a gente se localiza entre uma e outra ali, porque tem algumas características que estão em duas, situa a gente em 2, 3 classes. De forma que se a gente quiser saber o que a gente precisa fazer para atingir os intermediários, a segunda ordem, é só eliminar aquelas paixões e adquirir aquelas virtudes. Então já fica muito fácil o serviço também a ser feito para as nossas vidas, né? Sim. Então a gente se localiza e já sabe o que é que precisa fazer para subir. De qualquer forma, nós estamos percebendo que esse espírito que obsidiava aquele menino já demonstra facilmente o que é que os espíritos inferiores fazem. Quais são as suas intenções, os seus interesses. Nada mais é do que perturbar, participar da vida dos encarnados para satisfação de suas viciações, em qualquer campo que seja, no mundo subjetivo ou paixão física. Aquele menino estava sendo conduzido por um espírito, tanto que o espírito jogava ele na água e no fogo para matá-lo. Mas é uma criança. Sim, é uma criança, um corpo, mas o espírito é veterano. Lembremos-nos de uma orientação de Allan Kardec, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. As grandes obsessões são quase sempre, uma vingança. E aquele que está sofrendo a vingança é que causou o processo todo numa outra existência. E o espírito, portanto, não consegue perdoar e localiza a vítima agora e vem cobrado. Diante dessas informações, cabe-nos 2 entendimentos. Primeiro, o obsidiado não é um coitadinho. Muito embora necessite do nosso conforto, do nosso consolo, do nosso socorro, ele não é um coitadinho, não há injustiça. E o obsessor também não é um demônio, na acepção pura da palavra. Ele só é alguém que não conseguiu perdoar um mal que lhe foi feito. Muito parecido com a gente, não? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de perdoar determinadas coisas. Algumas coisas a gente perdoa muito rápido, algumas coisas demoram uns dias, outras coisas demoram meses e outras coisas demoram anos. E aí, por conta disso, eu sou um demônio? Não, é só uma condição. Então, o nosso foco é socorrer os dois, obsidiado e obsessor, porque ambos precisam se orientar. Mas fica muito claro, repetindo, que os espíritos inferiores participam ativamente da vida dos encarnados. Ativamente. O Jesus está mostrando isso. Na República dos Gadarenos, na casa do pecador, os espíritos se antecipam e dizem a Jesus quem ele era, deixando claro quem eles eram. Então o Evangelho é todo um manancial de conhecimento espiritual se nós soubermos estudá-lo nas entrelinhas. Mas ninguém estuda melhor o Evangelho do Senhor Jesus como a doutrina espírita, que traz todo o entendimento com a revelação da realidade espiritual.
Mas voltemos a Jesus, porque ele ainda dirá para todos nós, no campo das atitudes menos felizes aqui na terra, ele dirá para todos nós um ensinamento que nós pouco prestamos atenção. E ele só aparece no Evangelho de Mateus. E todos nós, repetindo, conhecem. É o famoso vigiai e orai. E o interessante é que está escrito assim, lá no versículo 41 do capítulo 26 de Mateus. Nós, palestrantes, vez ou outra, por uma questão de interpretação ou de condição do que está sendo falado, a gente fala orai e vigiai. Não é não. É vigiai e orai. Ou seja, existe uma necessidade particular para cada um de nós prestar atenção para depois entrar com a oração. Mas por que Jesus está dizendo vigiai e orai? Para não cair em tentação. Ora, o que é a tentação? A tentação é aquele pensamento ou aquela situação mental que a gente cria que está nos induzindo para fazer alguma coisa relacionada a uma viciação qualquer, ou seja, um desequilíbrio moral. Ora, todas as nossas tentações então estão no campo do espírito, consequentemente no campo do pensamento. Então Jesus fala, vigia o teu pensamento, e se não tiver alguma coisa adequada com a lei de Deus, com a lei de amor, entre em oração, para você não cair na tentação. Essa é a lição. Esta é a lição. E todos nós conhecemos aquela figura, anjinho de um lado, diabinho do outro. Lembram-se? Gibis, revistas, filmes, desenhos animados. O mundo inteiro tem isso. De um lado, o anjinho. Do outro lado, o diabinho. Ora, esta é a figura da tentação e da contrapartida, a do anjinho, para vencermos a tentação. Significa dizer que nós já sabíamos que era assim, muito antes da doutrina espírita falar ou de nós entendermos do que se trata. Ambos, os bonzinhos e os ruinzinhos, participam do nosso mundo íntimo. E a pergunta então é, de que forma isto se dá? Voltemos ao Monte Tabor. Na Transfiguração, Jesus está demonstrando para todos nós a luz espiritual que ele desenvolveu ao longo de sua existência. Ele não ganhou aquela luz de Deus, ele desenvolveu aquela luz. Mas Jesus vai falar também, além de mostrar a sua luz, ele vai falar que ele é a luz do mundo. Está no Evangelho. E quem anda comigo não anda em trevas. É uma metáfora, porque se ele é a luz do mundo, ele é a luz do mundo no sentido de que ele ilumina a vida para nós encontrarmos o caminho certo. Então é uma metáfora nesses termos, mas ele já provou que ele é luz. Acontece que ele fala para nós todos também, vós sois a luz do mundo. E acrescenta, fazei brilhar a vossa luz. O que significa naturalmente que ela está apagada, porque se estivesse acesa não precisava brilhar. Então Jesus está nos alertando que nós temos uma luz como a dele no Monte Tabor, não clara, mas uma luz, e que essa luz precisa brilhar. Se os queridos irmãos se lembrarem, quem já passou pelo catolicismo como eu passei, vai se lembrar das figuras que são desenhadas nos quadros ou das estátuas que representam os santos, todos eles com uma luminosidade em torno, ou uma auréola. E isso é muito anterior à doutrina espírita. E nós vamos nos lembrar também que tem muita gente que fala, e não precisa ser espírita, fulano é um espírito iluminado, fulano é um ser de luz. É a noção que nós temos de que nós geramos uma energia luminosa de acordo com o nosso comportamento. A fotografia Kirlian, desenvolvida na década de 1960, do século passado, portanto, fotografa essa energia luminosa em torno dos seres vivos. Então a ciência já fotografa a energia luminosa em torno dos seres vivos. Qualquer ser vivo, inclusive as plantas, tem um campo luminoso em torno. Acontece que o campo luminoso nosso, vai explicar a doutrina espírita, tem uma origem natural.
e Kardec vai estudá-la nas duas questões número 88 do Livro dos Espíritos, 88 e 88A. Pergunta a Kardec: o espírito, aquilo que nós somos, tem uma forma determinada que seja limitada e constante? O que Kardec está perguntando? Quando Deus cria espírito, de que jeito ele cria os espíritos? Como é que ele sai das mãos, entre aspas, do Criador? Porque quando a gente faz uma cadeira, ela tem uma forma. Ela tem uma forma. E dura um certo tempo. Tem seus limites. Kardec quer saber se com o espírito é a mesma coisa. Se ele tem uma forma que seja determinada, que seja limitada e constante ao longo do tempo e do espaço. E a resposta dos espíritos é intrigante, porque eles vão dizer assim: para os vossos olhos, ou seja, os nossos de encarnados, não. Para os nossos espíritos superiores, sim. Isso significa que nós não enxergamos espíritos. Eles se enxergam. Ah, mas eu sou vidente, de vez em quando eu vejo o espírito do fulano. Não, ninguém vê o espírito do fulano. A gente vê o perispírito do fulano, com o espírito lá dentro. A gente não enxerga espírito, a gente enxerga perispírito. Lembram-se do filme Ghost? Todo mundo assistiu? Se tem alguém que não assistiu, aguenta firme, daqui a pouco passa de novo. Graças a Deus. Não é? Hã? Graças a Deus. Por quê? Porque é um filme altamente espiritualizante. Lembram-se do mocinho do filme, quando desencarna? Aquilo que está em pé na frente do corpo morto é o perispírito. O espírito está lá dentro. Com o bandido, depois a mesma coisa. Podeis, no entanto, continuam os espíritos respondendo na questão 88, interpretar o espírito, imaginar o espírito como sendo uma chama, um clarão, uma fagulha etérea. Aí nós perguntamos: o que é uma chama, um clarão, uma fagulha etérea, se não algo que emite luz e, consequentemente, calor? Então os espíritos já deram a dica. O espírito é algo que emite uma luz e calor. Kardec, homem de ciência, homem objetivo, pergunta então: esta luz tem uma cor qualquer? Tem, dizem os espíritos. E vai do escuro à intensidade do brilho de um rubi, segundo o desenvolvimento moral adquirido pelo espírito. Já respondeu. Então Jesus fala para mim: faça brilhar a sua luz. Pois é, ela está apagadinha, mas ela pode chegar à intensidade de um brilho de um rubi. Não necessariamente o brilho vermelho de um rubi, mas a intensidade do brilho. Quando eu me desenvolver moralmente. Então, diante desses ensinos dos espíritos, fica muito claro: cada um de nós tem uma luminosidade que é pessoal, particular. Eu não enxergo a luminosidade de ninguém aqui, e muito menos dos espíritos, mas nós temos cada um a sua própria luminosidade. Existem pessoas que enxergam a aura das pessoas, porque essa luminosidade em torno chama-se aura. Mas os espíritos desencarnados também enxergam cada um de nós segundo a luminescência que nós emitimos de acordo com a nossa evolução moral. Porque luz é espiritual, quem é espírito enxerga aquilo que é do espírito. Perceberam? Que cada um de nós carrega em si mesmo a sua própria identidade espiritual? Mas lembremos-nos, luz é vibração. Onda, portanto. Toda onda produz efeito. E o efeito está sempre vinculado à causa. E cada cor tem a sua vibração. Consequentemente, quanto mais evoluído moralmente, mais a luz é intensa, consequentemente, frequência mais alta. A luz mais escura, frequência mais baixa. Pois é isso mesmo que vocês pensaram. Os espíritos inferiores, tudo de baixa frequência. E se eu me manter na baixa frequência com os meus pensamentos, eu entro em sintonia com as ondas dos espíritos. Porque a mecânica ondulatória é muito clara. Duas ondas na mesma frequência se sobrepõem uma à outra.
Acontece que se uma onda pode se sobrepor a outra, significa dizer que além de eu gerar uma onda através do meu pensamento, eu também posso receber uma onda emitida por uma outra pessoa ou por um outro espírito. Então, nós estamos sujeitos a influenciar e a ser influenciado. Simples assim. Mas tem um exemplo muito interessante que eu tenho tido a oportunidade de colocar à prova lá dentro da minha casa. Aqueles que são casados há um tempo relativamente dilatado vão saber do que eu estou falando. E aconteceu comigo esses dias. Eu olhei para minha mulher, amor, ela olhou para mim e falou, pode fazer. Era o café. Já aconteceu isso com vocês. Você pensa uma coisa, o cônjuge fala. Ele fala, você estava pensando. Isso é transmissão de pensamento. Aliás, a coisa lá em casa está ficando esquisita demais. A minha baixinha já está lendo demais os meus pensamentos. Já está começando a ficar perigoso o negócio. É algum milagre? Não. Leis naturais. Por que acontece com frequência com as pessoas que têm uma convivência? Porque a gente vai se acostumando ao jeito de pensar de cada um. E aí a gente tem mais ou menos uma faixa de sintonia. Então é absolutamente natural. Absolutamente natural. Não tem milagre, não tem invenção. Acontece mesmo. E a ciência estuda a transmissão do pensamento. E isso já tem muita coisa há muito tempo sendo estudado, a transmissão do pensamento. Ora, Jesus... Por que arrazoeis o mal em vossos corações? Estava pensando coisa errada. E ele estava enxergando o pensamento. Pois é, os espíritos enxergam o pensamento. Estudemos então 5 questões do Livro dos Espíritos a respeito do tema, para nós esclarecermos do que se trata. Questão 456 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: os espíritos desencarnados se interessam por aquilo que fazemos? Desde que chame a atenção deles, eles tenham interesse naquilo que nós estamos fazendo, nada pode bloquear a visão para eles. Ou seja, tudo o que fazemos e em qualquer lugar, os espíritos estão nos observando. Vixe, essa palavra mesmo. Mas nós sabemos disso há 2000 anos. Paulo de Tarso foi textual. Nós estamos sempre rodeados por uma nuvem de testemunhas. Nuvem espiritual. Onde nós estivermos, haverá espíritos correspondentes ao que estivermos fazendo ou pensando. Questão seguinte, 457. Os espíritos conhecem os nossos pensamentos? Pergunta Kardec. Todos. Até aquele pensamento que você quer esconder de você mesmo. Porque tem algumas coisas que entram... Vamos fazer um parêntese aí. Tem alguns pensamentos que chegam na cabeça da gente que a gente fala, meu Deus, de onde eu tirei isso? Não é verdade? Prestemos atenção nas informações de André Luiz. André Luiz diz que nós vivemos como que num oceano de energia psíquica, porque o pensamento é energia. A partir do momento que eu gerei, ele sai flutuando. Mas isso é com todo mundo, encarnados e desencarnados. O que significa dizer que num ambiente como esse, está a onda de todos nós, mas a onda de todos os espíritos que estiverem aqui para assistir a palestra e participar do encontro. E eu vou estar recebendo influenciação de vários espíritos e de vários encarnados aqui. E isso é em todos os lugares. Então existem pensamentos que aparecem na cabeça da gente que não é criação do nosso espírito. Mas pergunta Kardec, como é que faz para identificar? Não é importante de quem é o pensamento, se é seu ou se é de alguém que te inseriu ele. O que é importante? O vigiar e orar de Jesus para ver se é bom. Então o nosso trabalho não é perguntar de quem é esse pensamento. É perguntar, esse pensamento é bom ou ele é ruim? Para quem? Para mim.
É isso que Jesus está falando. Vigia para não cair em tentação. Pulemos duas questões. Questão 459, muito conhecida, os palestrantes estão sempre falando sobre ela. Os espíritos participam de nossas vidas? Sim, e de ordinário, na maior parte do tempo, são eles que vos dirigem. Então, nós não vigiamos, não prestamos atenção, os espíritos se aproximam de nós, veem quais são os nossos comportamentos e começam a guiar a gente. E aí a gente bate no peito. Na minha vida eu mando eu. Ninguém tem nada com isso, eu faço o que eu quero, a vida é minha. Não é? Orgulho. O orgulho é um sério imã para atrair espíritos. Mas voltemos ao estudo. Kardec vai perguntar para os espíritos, então, na questão 467. É a quarta questão a respeito do tema. A respeito do mecanismo que atrai os espíritos para junto de nós. E os espíritos são textuais. Olha, os espíritos são atraídos pelos vossos pensamentos. O tipo de pensamento é o tipo de espírito que eu atraio. Já explicou tudo, né? Se eu tenho raiva de alguém, que tipo de espírito que eu vou atrair? Se eu tenho vontade de torcer o pescoço de alguém, se eu tenho vontade de falar mal de alguém, de criticar, de cobrar, de acusar, é o tipo de espírito que eu estou atraindo. Os pensamentos atraem, dizem os espíritos na resposta, mas eles complementam dizendo que os nossos desejos convocam os espíritos. Já não é mais nem uma questão de atração. Aquilo que eu desejo diante da vida é uma convocação para espíritos que pensam da mesma forma. Eu não sei vocês, mas comigo eu já vi que não anda nenhum Bezerra de Menezes, o patrão dessa casa. Não é verdade? Meus pensamentos são terra-terra. A maioria terra-terra. Em função das coisas do dia a dia, das necessidades, dos problemas. E aí eu estou sempre pensando em coisas relacionadas a isso. Quando é que eu penso em coisas do espírito? Quando eu vou no centro espírita. 2 horas por semana. O resto é mundo. E é isso que a gente precisa mudar nas nossas vidas, é pensar como espíritos imortais. Faz parte da vigilância. O que atrai espíritos é pensamento e desejo. Voltemos então às duas figurinhas. O diabinho, que representa os espíritos inferiores, viciosos, mal intencionados, maldosos, vingativos. Não necessariamente quer se vingar de mim. Às vezes ele tem raiva da doutrina espírita, às vezes ele tem raiva do evangelho, às vezes ele tem raiva do amor, do bem. Ele não teve isso para ele, ele não quer que se dê para ninguém. Então ele vai nos influenciar. E se a gente for invigilante, a gente deixa ele fazer o que ele quer por nós mesmos. Ora, esse espírito tem tempo. Tirando os casos de obsessão violenta, os espíritos têm todo o tempo do mundo para nos observar. Então o espírito dá uma olhada no navarro e já vê do que se trata pela própria coloração espiritual. Isso aí vai dar certo. Tenho chance com ele. E ele se aproxima e começa a me observar comportamentalmente. Ele pode entrar dentro da minha casa, ele pode entrar dentro do banheiro, onde eu tomo banho, ele pode entrar dentro do meu carro, ele pode entrar no meu local de trabalho, ele pode entrar em qualquer lugar que não exista barreira moral para ele. E ele passa a me observar e vai anotando mentalmente todas as minhas características. E aí ele traça o plano dele, de me envolver. Quando a gente vai lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, estudar das obsessões, nós vamos interpretar Kardec dizendo que o primeiro passo que o espírito dá chama influenciação. O espírito se aproxima e começa a plantar uma ideiazinha na minha cabeça. Uma ideia. Por exemplo, imaginemos uma pessoa, estou falando de ninguém aqui, uma pessoa que tenha deixado o vício do álcool, por exemplo. O espírito vai chegar, sabe que aquela pessoa está lutando contra,
está impregnado no perispírito, e ele vai falar: rapaz, já faz tempo que você não toma uma, hein? Você lembra como é que você era mais feliz quando você bebia? Você lembra como você era mais animado, mais alegre? Você tinha amigo que não acabava mais, todo mundo te chamava para as festas? Por que você não experimenta uma? Você para quando você quer, a vida é sua. Pequenos lembretes. A pergunta é: eu conheço essas sensações que ele está me falando? Eu conheço, eu fui vicioso. Ainda estou lutando. Então, eu sei do que ele está falando. E ele vai me fazer lembrar daquilo que eu via de bom naquilo que eu fazia. Mas ele não vai me lembrar dos estragos. Pessoa que fuma, pessoa que usa droga, os descontrolados sexualmente, o espírito vai usar o mesmo artifício. Ele vai ficar ali, ele tem tempo, ele dá um conselhozinho hoje, ele volta amanhã, depois da manhã 2, e ele fica esperando. Esse é o primeiro estágio, diz Kardec, da influenciação. Aí, por uma invigilância, e não entrei com a oração, porque se a invigilância mantém a minha vibração, a oração acelera a minha vibração e faz com que eu me afaste das influências menos felizes, das vibrações mais baixas. Então a oração é um antídoto, porque ele é, desde que seja com o coração e com a cabeça, é uma vibração acelerada, o que distancia a gente dos espíritos menos felizes. Então a gente precisa aprender a rezar, precisa aprender a orar, precisa aprender a fazer prece, diante das tentações principalmente, para nos afastar, nos defender dos baixos espíritos, porque os espíritos vão fazer isso. Mas aí eu assumi, é verdade, ele tem razão. E para nós, trabalhadores espíritas, mas de uma forma geral, para aqueles que vivem a religião com amor, com carinho, ele vai falar mais ou menos assim: Navarro, você vai no centro hoje de novo? Você já foi 3 vezes essa semana, rapaz, dá sossego. Você está cansado todo dia, por que você não muda lá para o centro? Pô, vai chover hoje. Pô, é o último capítulo da novela, é o jogo final do campeonato. Fica em casa, rapaz, descansa. Aliás, você não está fazendo muita falta lá no centro. Você já viu quanta gente está lá trabalhando? Você é só mais um. Se você não for, o centro continua trabalhando. Você já percebeu também que aqueles colegas seus de trabalho já nem ligam muito para a sua presença, nem te respeitam mais? Você já percebeu que até o dirigente nem te cumprimenta como te cumprimentava não sei que dia? Ele fica soprando porcarias na minha cabeça. E aí eu assumo o pensamento: é verdade, o meu centro já foi bom. Aquele presidente lá está muito estrela. E aqueles médicos, quem eles pensam que eles são? Eu vou baixar no outro centro. O espírito é que está mandando. Mas consegue? Não consegue, porque no segundo estágio, o espírito já nos convenceu de que ele, espírito, tem razão, ou seja, nós achamos que somos nós que temos razão, e no segundo estágio, o espírito vai fazer de tudo para nos afastar dos ambientes e das pessoas que poderiam nos esclarecer e nos socorrer e nos orientar. É uma tática. Muda de centro, rapaz, esse aí já não virou nada, é um centro fraco. E aí a gente pega e sai do centro. Estou falando do centro por conta dos espíritas, mas isso é em qualquer vínculo religioso. E aí ele não vai deixar eu ir em outro centro espírita, porque eu vou em outro centro espírita, ele vai me apresentar todos os defeitos que lá tem. E aí eu fico pulando até que chega uma hora e falo: quer saber, eu não vou em centro nenhum, é tudo a mesma coisa. E paramos de fazer o serviço que precisa ser feito, em nome de Jesus. Fascinação chama esse segundo estágio, porque ele já nos convenceu. Ora, quando ele nos convenceu, ele atinge o terceiro aspecto, o terceiro estágio, que é o de antigamente chamava-se possessão, e com Kardec vira subjugação. O espírito subjuga o nosso comportamento para aquilo que ele quer, para fazer o quê? Coisas erradas, viciações, pôr a perder a minha encarnação, pôr a perder o meu planejamento reencarnatório. Tudo o que ele fala para mim eu conheço. Eu conheço essas viciações todas. Só que ele me faz lembrar só das coisas gostosas da viciação e não fala das resultantes. Coitadinho do outro lado, ele não tem chance. Poderíamos pensar assim. Porque o que o anjinho vai falar? Pois é, o anjinho vai falar tudo o que eu ainda não sei fazer. O anjinho vai falar assim diante de uma problemática qualquer aqui: Navarro, tem paciência.
É justamente o que eu não tenho. Navarro, espera um pouco mais. Cala. Não responde de imediato. O outro lado, rapaz, tem que ser bater, levou. Você vai levar desaforo para casa? Você é um homem ou um rato? E o anjinho falando, paciência, faz oração, pensa em Jesus, o que aconselhava Jesus. O anjinho vai falar para mim o que mais? Perdoa 70 vezes, 7 vezes, eu não tenho costume, eu não sei o que é isso. Oferece a face esquerda e quem bate na direita, eu não sei o que é isso. Não repele aquele que te pede emprestado, estou aprendendo agora a fazer o bem para os outros. Então está mais frágil o meu espírito, tendendo para esse lado. Mas a decisão sempre será minha. E se a tentação chegou, é porque eu estou num estágio em que é possível vencê-la, senão seria injustiça e maldade divina. Então eu não estou acostumado com esse lado, mas é ele que está me puxando para frente se eu optar por ele. E aí então perguntará Kardec na questão 469 do Livro dos Espíritos. O que fazer para se defender das tentações? Estamos interpretando a pergunta. E os Espíritos deram duas atitudes que nos defenderão contra a influência dos espíritos menos felizes. Só duas atitudes. Primeira atitude, pratique o bem. Simples. Você quer se afastar ou quer afastar espíritos menos felizes, se defender da atuação dos espíritos menos felizes, pratique o bem. Significa dizer que os espíritos infelizes, inferiores, não gostam do bem. E se você praticar o bem, você está se defendendo dele. Mas qual é o mecanismo? É muito simples. O bem está relacionado com a produção do amor. Ora, se eu estou trabalhando no bem, eu estou me vinculando à lei de amor. Significa dizer que eu já estou pensando em termos de amor. Pensar em termos de amor é melhorar a frequência vibratória. Já nos afasta dos espíritos menos felizes e nos aproxima dos espíritos que trabalham no bem, com amor. Então, ser bom é a maior defesa que nós podemos estabelecer para o nosso espírito em relação aos espíritos inferiores. Praticar o bem. E alguém pode perguntar, mas Navarro, o que é praticar o bem? O que é ser bom? A grande missionária do Cristo, Madre Teresa de Calcutá, tem uma fórmula muito interessante que vale a pena a gente analisar. Madre Teresa disse o seguinte, entre outras tantas coisas: nunca permita que as pessoas saiam de perto de você em piores condições do que quando chegaram. O que ela quer dizer? Que a gente precisa participar de tal forma na vida das pessoas que a vida delas se torne melhor com a nossa participação. Pois é, isso é praticar o bem. Fazer as pessoas se transformarem em pessoas mais felizes, mais alegres, mais positivas, é praticar o bem. Ora, onde é que isso começa mesmo? Não escutei. Dentro de casa. É lá dentro de casa que a gente precisa começar a ser bom, a praticar o bem, incessantemente. Mas alguém vai pensar, eu sei que aqui não, em Barretos, esse cara não sabe a cruz que eu carrego lá em casa. Ele não sabe o tamanho do meu problema. Pois é, sabe essa cruz que todos nós temos? Fomos nós que pedimos para carregar. Sabe aquela orientação de Jesus? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele? É a cruz. Se você não aprender a carregar essa cruz, ela vai permanecer no teu ombro nessa e na outra encarnação e na outra até você aprender. Então é melhor se reconciliar com a cruz agora do que esticar ela para outra encarnação. E sempre lembrando, um dia a gente pode discutir isso com mais profundidade, hoje o tempo não dá. Quando nós planejamos a nossa existência, nós não pedimos facilidades. Pelo contrário, nós pedimos
provas e expiações segundo a nossa necessidade, para nós progredirmos espiritualmente. De forma que aquilo que nós estamos passando agora só tem a ver com as nossas escolhas, das outras vidas, do mundo dos espíritos e daquilo que nós estamos fazendo agora. É um somatório. Então, trata-se do que essa cruz que nós temos hoje? De uma bênção. Pois é, Jesus disse para os inimigos o amor. Amai os vossos inimigos. Orai mesmo por aqueles que te perseguem e te caluniam. Isso é ser bom. Isso é fazer o bem. Ora, convenhamos, lá em casa não é muito difícil fazer o bem. Não é não. Prestemos atenção, é uma coisa que eu estou colocando em prática na minha vida, estou tentando. É levantar de manhã cedo um pouco mais alegre, um pouco mais otimista. Já pensou, você levanta carrancudo, cara fechada, alguém te fala bom dia, você fala só se for para você. Ninguém merece. As pessoas que convivem conosco têm um acordo reencarnatório com a gente. Você não quer dar uma reencarnada comigo? Eu progrido, você progride, eu te ajudo, você me ajuda, eu te entendo, você me entende. E assim nós vamos trocando figurinha e a gente cresce espiritualmente. A gente está brincando, mas a coisa é nesse sentido, a lógica. Então as pessoas que estão conosco não estão por acaso. Elas estão nos fazendo um favor de conviver com a gente para a gente progredir espiritualmente. Então lá em casa é muito fácil, é só ser mais otimista, é só ser mais alegre, menos cobrador e mais incentivador, menos crítico e mais elogioso. A gente tem elogiado as pessoas que convivem conosco, a gente tem incentivado. Precisa pensar nisso, isso é um abraço, um aperto de mão, dentro de casa, estou falando dos familiares. Tudo isso ajuda. E a gente vai transformar a vida daquelas pessoas. É fácil. O raciocínio é o seguinte, eu uso sempre comigo, sempre repito isso. Mas parece que é uma coisa que a gente precisa fazer. Nós estamos agora, é 8:55, daqui a pouco a gente vai embora, e se tudo correr bem, daqui 1h30, 2 horas, eu chego lá na minha casa, e se Deus quiser, encarnado ainda. Nunca se sabe, né? Mas mesmo desencarnado dá para dar uma passada lá, certo? Faz parte. Eu fico imaginando a hora que eu chegar e abrir o portão. Só tem eu para chegar, ninguém mais vai chegar depois de mim. E quem está lá dentro escuta o portão abrindo. É o Navarro que chegou. Eu penso que tem 2 possibilidades de comportamento lá dentro de casa. Primeira possibilidade, o pessoal escuta o portão abrindo, é o Navarro que chegou, oh, que bênção, ele já chegou, Deus é bom mesmo. Deu tudo certo, ele já está de volta. Glória. A outra a senhora já imaginou, né? Escuta o portão abrindo, é o Navarro que chegou, só tem o Navarro para chegar, um olha para o outro dentro de casa e fala, meu Deus, ele já chegou. Ninguém merece. Onde foi que eu arrumei essa cruz? Os que podem já vaza para dentro dos quartos, os que não podem sobra ali para conversar com quem chegou. Esses 2 comportamentos dependem de quem? Da forma como eu trato eles. Da forma como eu lido com eles no dia a dia. Então, se eu quiser que as pessoas tenham saudade de mim, queiram viver comigo, gostem de viver comigo, eu preciso começar a ser bom para eles. Porque todo mundo nessa terra é interesseiro. Inclusive nós. Então, ser bom precisa ser dentro de casa. Fora também, no ambiente de trabalho, disse Jesus, não repila aquele que te pede emprestado, ou seja, nada. As pessoas pedem emprestado o tempo, pedem emprestado o dinheiro, pedem emprestado energia, pedem emprestado favores, pedem emprestado um abraço, um ombro amigo, uma mão amiga, e a gente não está dando isso para os outros. E a gente, pior, quer viver feliz, quer ter a presença de bons espíritos junto da gente, não dá certo. Para ter bons espíritos junto de nós precisamos pensar como os bons espíritos. E os bons espíritos só pensam em fazer o bem.
em transformar a vida das pessoas em vida mais felizes. Esse é o primeiro conselho que os Espíritos nos dão. Pratique o bem. O segundo é confie em Deus. Está lá na questão 469. Confie em Deus. O que significa confiar em Deus? No simples, não reclama de nada não, está tudo certo. Reclamou de Deus, não confia nele. Ora, Deus não é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema? É a própria perfeição. Se é a própria perfeição, tudo que está acontecendo comigo está de acordo com a lei de amor e justiça. Se eu não estou gostando, das duas uma, ou eu estou fazendo coisa errada, ou estou deixando de fazer coisa certa, ou se não, os dois. Mudar minha vida, portanto, só depende de mim, porque Deus está criando as condições para que eu seja feliz. Então, prestemos atenção, a gente reclama que está calor, mas daqui a pouco vem o frio, a gente reclama que está frio. Se chove demais, está embolorando tudo, se chove de menos, está muito seco. É preciso confiar em Deus. Confiar em Deus é se adaptar ao mecanismo da vida. E sempre nos questionando o que é que eu devo fazer segundo a proposta do Evangelho de Jesus, esclarecido pelas luzes da doutrina espírita. E a gente vai escutar sempre a mesma coisa. Ame, pratique o bem. Isso defende o nosso espírito de espíritos menos felizes. Mas para irmos encerrando o nosso bate-papo, temos só alguns minutos só de conversação, vale a pena a gente raciocinar da seguinte forma. Que tipo de espírito tem andado comigo? É só observarmos os nossos gostos, as nossas tendências, os nossos desejos. Acontece que onde eu for, eu levo esses espíritos junto comigo. Alguns deles entram na casa espírita porque eles acabam por serem socorridos e orientados. Outros esperam a gente lá fora. Quando a gente sair, eles já se aproximam de novo. A gente fica bom aqui, fica um ambiente gostoso. Ó, que beleza, tomei um passe, 10, volta lá, começa tudo de novo. Amanhã cedo a gente já está ruim outra vez, porque os espíritos voltaram, porque a gente não mudou. E assim sucessivamente. O que nós queremos dizer é que onde a gente vai carregar a influência dos espíritos vinculados aos nossos pensamentos e desejos. Pois é, quando a gente entra dentro de casa, a mesma coisa. Que tipo de espírito nós estamos convidando para os nossos lares? Para conviver com os nossos familiares? E eu gostaria de dividir com vocês uma experiência que me aconteceu há 30 anos atrás aproximadamente. Numa sexta-feira santa, eu me preparei para assistir uma vez mais Jesus de Nazaré. Agora acho que nem passa mais na sexta-feira santa. Ainda passa? Sempre gostei. Franco Zeffirelli era o filme daquele dia, que é o mais espetacular dos filmes de Jesus, é o do diretor Franco Zeffirelli. Eu estava sozinho em casa, mulher e os filhos tinham saído, e eu falei, vou assistir o filme. Uma tarde de calor, me preparei, televisão ligada, ia começar o filme. Mas por conta dessas vicissitudes da vida, o telefone tocou e eu precisei sair de casa. Falei, ixi, não vai dar mais para assistir o filme. E pensei em desligar a televisão. A mensagem mediúnica foi objetiva. Não desliga a televisão, porque tem uma quantidade enorme de espíritos aqui para assistir e conhecer Jesus de Nazaré. Pode até sair. Deixa a televisão ligada. Para os espíritos assistirem Jesus de Nazaré e alguns deles conhecerem Jesus de Nazaré. Foi uma surpresa para mim. Falei, meu Deus. Então tem um monte de espírito assistindo Jesus Nazaré? Tem. Aí eu perguntei para mim mesmo, mas e se não fosse Jesus de Nazaré? E se fosse um filme de terror? Se fosse um filme de pornografia? Se fosse um filme destrambelhado qualquer, que tipo de espírito ia estar lá dentro assistir? Os que têm sintonia com as mensagens desses filmes. Significa dizer que lá dentro da minha casa eu preciso escolher muito bem o que entra pela televisão, o que entra pelo computador, porque eu vou estar atraindo espíritos que gostam daquilo que eu selecionar no canal da televisão. É preciso pensar nisso. Esses programas, portanto, policiais que tem aqui na televisão brasileira, precisam ser varridos de nossas casas.
Essas novelas sensualistas varridas de nossas casas. Esses filmes menos felizes, com informações sensualistas, mercantilistas, precisam ser varridos dentro de nossa casa. E se souberem procurar, tem muita coisa boa para a gente ver na televisão. Sobra bastante coisa boa para a gente ver na televisão. Pois senão eu vou trazer espíritos que gostam da violência que aqueles programas mostram. Do sexo que aquelas novelas e aqueles filmes mostram. Só depende de mim. Que tipo de televisão, de programa de televisão eu estou assistindo dentro da minha casa? É preciso pensar nisso, e escolher aquilo que educa, aquilo que mostra o que é bom, o que é belo. E música, então? Ora, música é o seguinte, a gente tem aprendido na literatura espírita, que os espíritos, quanto mais evoluem, mais eles gostam de músicas suaves, sublimadas, orquestradas, cantos gregorianos, óperas, que elevam a alma, a perspectiva da imaginação no bem, que nos remete à sinfonia universal. Os espíritos bons gostam desse tipo de música. E nós? Beber, cair, levantar, eguinha pocotó, é na boquinha da garrafa. Eu nem sei, eu ouvi falar isso aí, mas nem ouvi ainda. Graças a Deus não ouvi ainda. Nós elegemos os espíritos que vão conviver conosco. E não podemos nos esquecer que quando nós desencarnamos, nós carregamos para o mundo dos espíritos todos os nossos desequilíbrios viciosos registrados no perispírito. Ou seja, o nosso perispírito terá energias em desalinho em função do mal que nós praticamos, dos erros e vícios que nós desenvolvemos. Estão registrados no perispírito. Assim é com todo o espírito. E se eu atraio um espírito menos feliz para junto de mim, o perispírito dele, que vai estar cheio de energia em desalinho, vai se aproximar do meu perispírito. E dependendo do tempo e da intensidade do relacionamento, eu vou começar a sentir a problemática perispiritual dele no meu corpo físico. E transformar isso em doenças fantasmas. Eu sei e percebo a doença, mas eu não tenho ela no corpo. Aí eu faço 1000 exames e ninguém acha o que eu tenho. Mas doutor, eu estou sentindo. Não é seu, é do visitante. Afasta o espírito, a doença sara. É preciso prestar atenção nisso. Nós elegemos espíritos que vão conviver conosco. E essa é a mensagem da doutrina espírita. Ela é altamente libertadora. Não foi outra coisa que disse Jesus, mas o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, ele vos esclarecerá sobre todas as coisas. E vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. E se permanecerem no que eu tenho dito, sereis reconhecidos como meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Só depende de nós. Não sei se os caros amigos, para encerrarmos, perceberam, diante desse panorama todo, a importância do culto do Evangelho no lar. As casas espíritas têm feito um trabalho de conscientização sobre a necessidade de implantarmos o Evangelho do lar lá dentro da nossa casa. O culto do Evangelho no lar. Dizem as pesquisas que nós brasileiros assistimos em torno de 4 horas, em média, por dia de televisão. Fora o tempo do WhatsApp, e do Facebook, e do Instagram. Mas não se preocupe. O Evangelho é só um dia por semana. No máximo meia hora. No máximo. Escolha um dia da tua semana, sempre naquele dia, e escolha uma hora naquele dia, sempre naquele dia, naquela hora. Convide a família para orar com você. Família que reza unida, permanece unida. A senhora não estará sozinha, o anjo da guarda vai estar junto. E 2 ou mais reunidos em nome do Cristo, Jesus está no meio. O importante é a leitura em voz alta. Não para o vizinho escutar,
mas para que os espíritos que moram lá dentro escutem. Porque a palavra do Evangelho vai afastar espíritos. Mas quando nós abrimos o Evangelho de Jesus, com boa vontade, com intenção no bem, de esclarecimento dos nossos espíritos, nós estamos atraindo espíritos que pensam da mesma forma e que têm interesse positivo em nossas vidas. São os mensageiros da misericórdia divina. São os bons espíritos que vêm pela nossa intenção do bem. E onde um bom espírito entra, os maus saem pela janela, diz a doutrina espírita. O Evangelho no lar é Jesus dentro de casa. É boas vibrações dentro de casa. Não precisamos ofender os nossos companheiros de existência que não pensam como nós, que não são espíritas. Respeitemos todas as opiniões, mas não deixemos de fazer o culto do Evangelho no lar. Isso será defesa para o nosso lar, para as pessoas que moram lá dentro e para nós outros. À medida em que nós vamos fazendo e vamos nos introspectando a respeito, a luminosidade em torno, Joana de Anjos é muito clara. Se você mora num prédio, a luz que você recebe desce o prédio inteiro. Então nós podemos ajudar muita gente só com um culto no lar. E nós sabemos que se eu um dia tive a oportunidade de saber que espíritos vão assistir Jesus, quantos não vão assistir o culto no lar? Então nós passamos a beneficiar muita gente. E fazendo bem, dessa forma nós também afastamos maus espíritos. Pensemos nisso, meus amigos, meus irmãos. Se quisermos fugir, nos defender dos espíritos menos felizes, só nos tornando melhores do que eles são. Só nos aprofundando no bem, sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.